meteu a besta? Não se meteu a besta. Por outro lado, ele foi num lugar onde lá as pessoas estavam desarmadas. O que ele fez? Fez refém a mulher, o marido, ele estuprou a mulher e matou as pessoas de dentro da casa, ele fez uma arruaça. Sabe que no final ele morreu. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o bandido, quando ele encontra facilidade, ele se aproveita. Agora imagina Satanás, sabendo que o crente não tem uma Bíblia. Sabendo que o crente não tem uma arma. Porque a arma do crente não é pistola, não é R15, não é Sig Sauer, né, AK-47. Tá sabendo, irmão? Tá andando muito para aquele lado lá da Vila do Vintém. HK, não é dessa forma que funciona no reino de Deus. O que funciona no reino de Deus não é nem você carregar uma Bíblia tamanho dessa daí do pastor, mas você ter o domínio do quê? Da palavra. O diabo não vê pesado para tentar Jesus? Jesus não só venceu ele ali no deserto, como? Está escrito. Foi assim? Então o crente que não tem uma Bíblia, ele está, irmão, vulnerável. Sim ou não, filhinho? Esses dias que botaram aqui na cancela, aqui, ó, na entrada da rua Nilópolis, em direção à Praça da Corinto, botaram uma cancela ali porque está tendo assalto. Sim ou não foi, irmã? Colocaram aqui, os irmãos vão sair aqui, os irmãos vão ver. Porque está tendo assalto, estão tentando dificultar, porque os bandidos estão entrando e estão saindo, fazendo uma arruaça. Leva isso para o mundo espiritual. Você precisa estar preparado. Pastor, mas que eu não entendo nada da Bíblia. Tu entender que tu não entende porque você não quer, pô. Sem te ensinar, tu aprendeu a beijar na boca. Não te ensinaram nada, mas você aprendeu rapidinho com a maçã. Sim ou não? Aprendeu rápido. Tua mão ficava lá com a marca da tua boca, tu ficava, eu vou aprender a beijar. Por que você não aprende a ler a Bíblia? Por que você não aprende a ler a Bíblia? Vai aprender a ler a Bíblia. Sim ou não? Vai aprender com a palavra de Deus. Quem quer, irmão, faz. Amém? Então, você abriu a sua Bíblia aí? Capítulo 5 de Mateus, só o versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois a luz do que, igreja? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Aleluia. Querido, pode se assentar. Deus, toma frente de tudo e fale com a tua igreja em nome de Jesus. Tem duas coisas importantes aqui que nós precisamos entender. Que nesse texto aqui, Deus está falando, o próprio Senhor Jesus está trazendo o sermão do monte. O que é sermão do monte? São ensinamentos. Se você pegar assim o Evangelho de Mateus, você vai ver que do capítulo de número 1 até o capítulo de número 3, a palavra, o escritor está falando sobre o nascimento de Jesus, uma pincelada no nascimento de João Batista, ali a tentação de Jesus, até o capítulo de número 4. Quando chega o capítulo de número 5, quem está prestando atenção, diga glória a Jesus. Eu recobro tua atenção agora. Quando chega no capítulo de número 5 até o capítulo de número 7, Jesus só passa o quê? Ensinando. A partir do capítulo do número 7, ele começa a operar. Ou seja, do 8 para lá ele começa a operar os milagres, mas ele continua ensinando. Amém? Se você observar aqui, o versículo de número 1 vai dizer assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram deles os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava. Os ensinava o quê? Dizendo. Ele falava, ele ensinava. Aleluia. Esse mesmo ato aqui foi o ato que Moisés cometeu
lá no livro de Êxodo, quando ele recebeu o quê? As tábuas dos 10 mandamentos. Ele não subiu ao monte? Ele desceu e aí começou a ensinar as pessoas, sim ou não? É a mesma coisa que Jesus está fazendo. Aqui está dizendo que ele subiu ao monte, só que quando ele desceu do monte, ele desceu operando milagre? Não, ele desceu em si ensinando. É por isso que a maior dificuldade que a pessoa tem hoje, a área que a pessoa mais está tendo derrota, é aqui, ó, na mente. Porque a maior arma de Satanás é a ignorância do povo de Deus. Você pode ver que o livro de Juízes traz oscilações espirituais. O que é oscilação espiritual? Uma hora a pessoa está firmada, outra hora a pessoa está fraca. E quando é que a pessoa estava firmada? Quando Deus levantava um juiz para fazer as pessoas lembrarem do que Deus havia feito e da sua palavra. Então as pessoas se levantavam e começavam a adorar a Deus, e Deus dava livramento contra os inimigos. Mas parou de pregar a palavra, o povo já caía na gandaia de novo. Já começava a pecar de novo. E por que tem que ir para a igreja todo dia? Porque você tem que ser lembrado da palavra. Você tem que ser exortado na palavra. Você tem que ser edificado na palavra. Você tem que ser consolado na palavra. Amém? Está vendo a importância de vir à igreja? Não, mas a igreja sou eu estou em casa. Isso é bobo. Isso é bobo. Hoje eu tentei ler a Bíblia, não consegui direito. A televisão daqui, a outra de lá, às vezes a gente não quer importunar, aí entra dentro do quarto, quando tu vai ler, o quarto todo escuro, só a lanterna ligada em cima da Bíblia, daqui a pouco tu está assim, ó, contando carneiro lá na China. Irmão, é o que eu falei, o negócio do sono, lembra? Isso acontece com o pastor também. Se eu estou falando é porque acontece comigo. Tem dia que eu estou tão cansado, estou orando, aí eu falo assim, Senhor, abençoa meu pai, essa família, repreende todo o mal, aquele açougueiro lá da Coreia do Norte, meu pai que pegou a faca e cortou aquela carne e vendeu para aquela mulher, não tem nada a ver, a oração já saiu da linha. Aí daqui a pouco eu acordo e falo assim, caramba, eu estou orando para o açougueiro lá na Coreia do Norte. Quer dizer, eu dormi de novo e estou falando sozinho. Então, em casa é difícil, mas quando está dentro da igreja, todo mundo está no mesmo foco, todo mundo está na mesma visão, todo mundo está no mesmo embalo, então você acaba o quê? Prestando atenção na palavra, ouvindo a palavra. Às vezes você pegou um versículo lá, aí entendeu de uma forma, mas dentro do teu coração tem aquela dúvida, e você questiona a Deus, Senhor, será que é isso mesmo? No teu pensamento, no teu coração, quando você vem à igreja, o pastor vai e prega isso que você estava pensando e fala, é de Deus que o pastor está falando. Quantas vezes a gente já pregou aqui, o irmão João falou uma coisa antes, eu falei a mesma coisa depois, e vice-versa. Então o Espírito começa, a esclarecer a palavra para o povo. Então, quando Jesus desce do monte, ele começa o quê? Ensinando. E é aqui, gente, olha para cá, queridos, é aqui que você precisa atentar, prestar a atenção nos ensinamentos. Sabe o que é difícil para a tua vida? Você sabe o que é difícil para a tua vida? Aquilo que você não quer aprender. Só se torna difícil aquilo que você não quer o quê? Tem louvores que eu falo assim, não, hoje eu vou cantar esse louvor aqui. Eu acho esse louvor bonito. Irmão, eu consigo cantar o louvor. Tem uns que eu acho bonito, mas não quero aprender. Eu falo assim, esse louvor é difícil. Aí já começa a botar defeito na minha voz, e minha voz não serve para isso aqui não, caramba, é muito difícil esse louvor. Mas quando tu fala assim, não, eu vou aprender em nome de Jesus, você aprende. Então uma coisa que a gente quer, a gente faz. Uma coisa que a gente não quer, a gente vai falar o quê? Vai inventar um monte de problemas. Então, se você quer realmente encontrar a chave da vitória, a chave da vitória está aqui, aquela chave que Jesus falou que ia dar para Pedro, lembra? Que ele fala que ia dar para Pedro a chave Então, essa chave aqui é a revelação do que? Da palavra. Acho que está em Mateus 17 ou 18. Ele fala ali para Pedro que disseste bem, Pedro. Acho que é Mateus 16, um negócio assim. Disseste bem, Pedro, que não fosse nem a carne nem o sangue que te revelaste, mas sim meu Pai que está nos céus. E aí no 18 ele fala sobre a chave. Te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. É Mateus 18, 18. Você confere aí depois, você vai ver. Então,
Quando Jesus fala da chave, não é para Pedro, porque depois Pedro vai declarar que nós também recebemos a chave, nós também somos uma pedra, né? E aí tem um tipo de ensinamento aí mais profundo, né? E aí a gente vai, numa outra oportunidade, falar sobre isso. Mas essa chave do reino dos céus é o quê? É a revelação da palavra. Então, quando você tem a revelação da palavra, qual é o seu nome? Flávia. Quando você tem a revelação da palavra, Flávia, você abre as comportas do céu. Quando você abre as comportas do céu, as bênçãos caem sobre a tua vida sem medida. Por quê? Porque foi te revelado a palavra. Quando você tem um conhecimento da palavra, o reino dos céus se abre, porque a autoridade está com quem? Com quem tem o conhecimento da palavra. O juiz, quando ele está lá, numa sessão, né? Lá no juizado lá, quem é o maior, quem é a autoridade ali? O juiz. Por quê? Porque ele tem mais conhecimento, ele tem mais aptidão. Então o que ele fala está ali escrito, o que ele ordena acabou, a última palavra é dele, a palavra final é dele, ele faz acontecer ali naquele lugar. A mesma coisa é o crente, quando tem um conhecimento da palavra, ele faz com que as bênçãos de Deus sejam derramadas em quem? Em sua vida. Então Deus quer aqui agora te revelar esta palavra poderosa. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, ele está trazendo um cunho escatológico aqui, né? Um conhecimento, uma grandeza do estudo sobre Deus associada à vida do ser humano, porque ele está dizendo isso aqui para quem? Para os anjos? O irmão Vânia, ele disse isso aqui para os anjos? Vós sois a luz do mundo, foi para os anjos?